Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, vamos fechar os nossos olhos, né, para a gente fazer a nossa prece de abertura. Vamos imaginar que quando nós adentramos essa casa ali no corredor, nós já somos recebidos pela espiritualidade. E durante todo o tempo que nós permanecemos aqui na casa espírita, sentados no banco, ouvindo o estudo, os espíritos estão nos envolvendo assim o tempo todo. Cada um de nós sendo cuidado, sendo amparado nas nossas necessidades. Então vamos mentalizar uma luz a nos envolver o nosso pensamento, equilibrando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vamos mentalizar cada um de nós, os nossos próprios desafios. Cada um de nós agora fazendo seu pedido, rogando amparo e sustentação para um problema de saúde na família, para alguém que a gente conheça, para nós mesmos, para os nossos lares, os nossos familiares. Que a luz de Jesus envolva, ampare e sustente a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje a gente vai dar continuidade no nosso livro Palavras de Vida Eterna. Nós estamos hoje na lição 53, que tem o título Palavra Escrita. Semana passada a Carlinha falou sobre a palavra falada. Para começar a fazer essa lição, eu quis trazer aqui alguns benefícios da leitura, né? É aquelas coisas que a gente fala para os nossos filhos, né? Para as crianças, eu falo para as minhas netinhas, né? Então a leitura, ela estimula a atividade cerebral, amplia o vocabulário, melhora a concentração e a memória. Além de reduzir o estresse, o hábito de ler desenvolve a empatia, ao permitir que vivencie diferentes perspectivas e aprimora sua escrita e a capacidade de concentração. E é uma ferramenta fundamental para o nosso progresso intelectual e moral, né? E aí o Emmanuel traz aqui uma frase, né, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fala: examinai tudo, retende o bem. Então disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. É forte isso, né? Então, isso aqui ele quer dizer o seguinte, corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em formas de livro, né? São conteúdos literários, né? Notícias, publicações que vibram em baixa frequência, conteúdos, energias moralmente tóxicas ou intelectualmente degradantes para o leitor. Então, com essa lição, o Emmanuel vem nos alertar para que tomemos cuidado, né? Para que a gente fique atento com o que lemos, seja nos livros, né? Na internet, né? Nas redes sociais, porque nem tudo edifica, nem tudo acrescenta.
E a palavra, né, seja falada, seja escrita, ela tem poder, né? A palavra tem poder, ela tem energia, ela vem acompanhada de vibração. E elas são tratadas como extensões da mente e do coração, possuindo forte poder de materialização. Porque tudo começa no pensamento, né? O pensamento é a matéria e tem energia real, energia criadora, o pensamento, né? Funcionando como um alimento para o espírito. Então, quando a gente está lendo ou quando a gente está escrevendo, nós estamos alimentando o nosso pensamento. E se tudo começa no pensamento, né? Então a gente pensa, a gente sente e a gente põe em prática, né? Seja falando ou seja executando, né? Com as mãos. E o Emmanuel vem aqui, através desse livro que se chama Palavras, né? De Vida Eterna. Então o Emmanuel vem aqui nesse livro através do Chico, nos alertar com o que estamos alimentando o nosso pensamento. Pois assim como o corpo físico não deve ingerir alimentos estragados, a mente precisa ser protegida de leituras e conteúdos nocivos. Então, se a gente come alguma coisa que está estragada, nós vamos passar mal. E se a gente alimentar o nosso pensamento com uma leitura, né, de baixa, então nós vamos contaminar o nosso pensamento. E tem uma outra questão, que é a 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta é: muito mais do que possas imaginar. Muitas das vezes eles nos dirigem, nos governam, não é? Então nós atraímos obsessores ou espíritos com a mesma sintonia daquilo que consumimos e pensamos. E aí nós temos o livre-arbítrio, né? Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aí quando eu estava fazendo essa lição, eu lembrei de um dia que lá no Savenhago, da Henrique Dumont, tem um carrinho lá em cima que a gente põe livro para doar, pega livro. Eu ia subindo a rampinha do Savenhago com um monte de livro na mão, livro espírita, e tinha um livrinho lá em cima, que era um livrinho de leitura chula. Aí quem que eu encontrei? O Wagner e a Cássia. Eu nunca contei isso pra ninguém. Mas foi inevitável não lembrar disso, né? Eu subindo com os livrinhos, né? Encontrei o Wagner e a Cássia, eu falo, livrinho, deixa eu ver. Olha, o que é isso, né, sério? O que é isso? Gente, e sabe por que eu estou contando isso? Porque veja bem, olha, um livro mais chulo, não posso nem falar o nome aqui, que eu vi na internet porque alguém viu no ônibus uma mulher que estava lendo o livro. Aí a pessoa tirou foto, postou na internet, aí chegou até mim, eu vi, comprei. Olha a curiosidade. Eu vi na internet, quero ler esse livro, né? Comprei. Mas não, peraí, você não vai falar o nome do livro? Não. Tudo bem, obviamente. Não, eu não posso falar. Sim, sem dúvida. Mas, gente, não tem nada de moral no livro. Não, porque nós vimos qual é o título e era uma coisa de foro íntimo dela, tanto que ela se reserva o direito de não compartilhar o título, né? Mas não tinha nada, para ninguém criar na mente aí tentáculos. Olhar para Iracema e pensar, nossa, o que será que ela estava lendo? Mas é um livro absolutamente nenhum, muito pelo contrário, é um livro de ajuda. Tá certo que a gente não concorda com a temática da preocupação dela, mas eu só estou fazendo isso para aguçar a curiosidade de vocês. Como produzir metanfetamina? Não, mas isso aqui é para dizer como que a gente, você lê uma coisa que não é legal e você ainda passa para frente, porque eu fui lá pôr no carrinho e ele foi rapidinho, ele saiu, viu? Porque eu entrei no mercado, quando eu saí ele já tinha ido embora. Foi o Wagner que perguntou. Tá lá.
Então, gente, e não é só através, eu vou aproveitar aqui para falar que não é só através da leitura, né, da palavra escrita, que a gente atrai obsessores, espíritos da mesma sintonia, né, que a gente baixa a nossa frequência. Tem outras situações. Eu coloquei aqui, além de certos tipos de leitura, né, programas que a gente assiste na TV, aqueles programas policial, né, aquelas notícias assim que eles falam por aí que derrama até sangue assim na televisão, né? Certos tipos de filmes, o que a gente acessa no celular, as mensagens que a gente compartilha, né? Hoje tem um negócio no WhatsApp assim que você compartilha com todos os amigos, não é? Aperta o botãozinho lá, vai para todos os amigos. Não sei não. Eu não também faço isso não, mas tem. Transmissão. Fala transmissão, uma coisa assim. Aí se não é uma coisa legal, né? Se é uma mensagem que não é legal, vai para todo mundo, né? Depois você responder para todo mundo de novo. As nossas conversas, né? Mesmo as nossas conversas, quando é recheada de crítica, de julgamento, de maledicência. Isso aí a gente cria um campo fértil para atrair os espíritos da mesma sintonia. Né? E aí o que acontece, né? Se a gente atrai esses espíritos nessa mesma sintonia, a gente acaba ficando desequilibrado. Então, eu notei aqui, ó, todo tipo de comunicação, seja escrita, seja falada, deve sempre buscar edificar, construir, instruir e consolar. Então, antes de escrever, de compartilhar alguma coisa lá na internet, né? A gente deve aplicar aquela regra de ouro, assim, a gente deve se perguntar, né? Isso é verdadeiro? Porque tem muito fake news, né? A gente às vezes nem checa, já vai lá, compartilha. Isso é bom? É útil? Vai ajudar alguém? Vai edificar, sabe? Então a gente deve passar por esse crivo antes da gente jogar para frente. Porque escrever uma opinião ou compartilhar algo que alcançará a mente de terceiros é um ato de responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre isso, uma responsabilidade espiritual. Então essas palavras escritas, palavra falada, né? Elas podem edificar, consolar e curar, mas também pode destruir a esperança e disseminar conceitos equivocados. E é por isso que o Emmanuel continua aqui assim, olha: é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Porque enquanto mentes maduras possuem discernimento, né, para absorver as diferentes realidades, os mais vulneráveis precisam de proteção contra conteúdos nocivos, até que desenvolvam maturidade, porque nem todos estão preparados para certos tipos de leitura, por conta do poder de influenciação, né? Por isso que eu falo para as minhas netinhas, olha, vocês têm que ler, né? Porque ler é bom para isso, para aquilo. Mas a gente está sempre vigiando, né? O que é que eles estão lendo, porque não é qualquer tipo de livro que a criança pode ler. E também adulto, né? Porque às vezes influencia nosso pensamento de forma equivocada. Posso fazer um parênteses? Por favor. Como você usou esse conceito equivocado e você usou equivocado de novo, a gente tem que tomar cuidado até dentro da literatura espírita, né? Porque tudo que foge das leis de Jesus e de Kardec, a gente tem que ficar atento. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, mas é um escritor famoso, mas está escrito pelo Espírito, né? E aí a gente às vezes adquire conceitos errados, né? Por conta de não ter esse crivo da leitura edificante, né? Então a gente vê isso muito, eu leio muito, agora leio menos, mas eu já li muitas vezes em alguns romances que a gente fala, não, peraí, mas isso aqui tá fora da lei de amor,
né? Algumas coisas que você fala, não, mas isso aqui tem um tom de vingança, tem um tom de, né? Então tudo que foge da lei de amor dentro da literatura espírita, a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente acha, né? A mesma coisa acontece com livros de autoajuda. Então quando você percebe que tem que denegrir o outro, ou que para você se engrandecer o outro tem que diminuir, ou que, né, aumenta o seu orgulho, está errado. Né? A gente tem sempre que ficar atento, principalmente dentro de algumas leituras. Eu ia fazer dentro essa da pergunta doutrina, agora no final da lição, você até É. antecipou, porque teve um tempo que eu até andei citando os livros aqui, a gente teve essa discussão aqui sobre os certos tipos de livros, né, Wagner? Então, como é que a gente pode, porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, como é que eu posso saber, como é que eu posso escolher? Porque assim, a gente sabe que a espiritualidade trabalha constantemente. E infelizmente os espíritos inferiores também trabalham constantemente. Até mais. Então, até mais. Então pensa, do mesmo jeito que a gente tem espíritos, editoras espaciais que mandam coisas edificantes para nós, os espíritos ainda regados ao mal também têm as suas organizações que também plantam sutilmente dentro da doutrina espírita ideias para nos desviarem do conceito do amor, para nos desviarem da lei de amor e caridade. Então, eles também têm essa organização. Então, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas, né, o livro não é de um título chulo e nem é um livro espírita, mas a gente tem que ler com discernimento. Por isso que é importante a gente sempre estar estudando, sempre estar consciente, sempre ter um entendimento das leis divinas, dos exemplos de Jesus, para que a gente consiga comparar. Porque se a gente vê uma história lá, né, e falar assim, não, mas espera aí, Jesus não faria isso. Então a gente tem que pensar que ali tem essas mensagens subliminar que pode alimentar alguma tendência que a gente tem. E aí a gente fica atraído porque vai de encontro a algumas coisas que a gente tem para trabalhar. Porque a gente percebe, né, que algumas leituras, apesar de ser baixo nível, parece que, nossa, deixa a gente alegre, né? Porque a gente se alimenta ainda, alimenta os nossos prazeres mórbidos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mesmo dentro da literatura, não só em qualquer literatura, mas dentro da literatura espírita também. Inclusive, complementando, falando de tempos modernos, a própria internet oferece canais no Instagram e no Facebook de palestras, de doutrinas, de coisas palestras, assim, que a gente tem muito cuidado que vai assistir, muito que vai cuidado. ler, que vai ouvir, que pode, né? É muito cuidado Também mesmo, não isso é tem. verdade. Então, às vezes, você está vendo uma palestra espírita, aí a pessoa cita uma coisa. Aí você vai pesquisar, não tem nenhum fundamento aquilo, não está em nenhuma parte da doutrina, não está em nenhuma parte do evangelho. Aí você fala, opa, da onde que tirou isso? Então, é muito importante hoje em dia a gente ter esse conhecimento para que a gente consiga fazer esse crivo, né? Essa E como comparação. você falou de Instagram, tem muitos sites lá que utilizam às vezes o nome do Chico. Eu ia falar isso, Canais. muito que não tem nada, Não tem nada a ver. Nada a ver. São até mensagens espiritualistas que usam, né? Mas isso está no Evangelho, nos falsos cristos e falsos profetas, espíritos na erradicidade que usam de nome de pessoas Para atrair o leitor. Para atrair o leitor, veneradas, né? Pessoas de moralidade muito boa para poder atrair a gente, porque a gente vê lá, uma página do Chico, o nome do Chico deve ter coisa boa, e às vezes não, né? Então a leitura também acontece Aconteceu isso. eu deixei de seguir, porque eu comecei a seguir, depois eu vi que não tinha nada a ver, eu falei, Exatamente. não. Então a gente tem que ficar muito atento, né? É, E é por isso que ele fala aqui, ó, que sabiamente a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Então ele fala, meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam ao serviço do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cuja asperezas se reajustam. Então a mensagem aqui, ela ensina que assim como o mundo espiritual ampara, nos protege, nos auxilia, né?
Então a vida material também exige essas zonas de segregação, que é separação, né, para proteção, né? Como a escola para as crianças, hospitais para os enfermos, o mundo intelectual também exige esse filtro protetor. Sim. E a palavra, né, como a gente está dizendo, que ela materializa o pensamento. Então, se a gente lê o texto nobre, né, que tem a capacidade de consolar e esclarecer a inteligência, promover a renovação interior. Por outro lado, né, o uso inadequado da escrita pode gerar desequilíbrios, intrigas e ferir profundamente. Gera isso lá no WhatsApp? Outro exemplo, né? Nossa, hoje estou faladeira. Por favor, me ajuda. A mulher do meu tio, ela tem um irmão que tirou a própria vida. E na época ela não entendia nada de doutrina espírita. Então uma pessoa deu Memórias de um Suicida para ela ler. Aí ela foi vendo os relatos, aquilo deixou ela muito mais perturbada do que consolada. Em vez de ajudar? Do que consolada. Então, por isso que o que você acabou de dizer aí. Então tem algumas leituras e algumas... a gente tem que ter esse cuidado, o bom senso também, né? Não só de indicar uma leitura ou até mesmo numa mensagem escrita que você manda para uma pessoa. Você tem que ter um bom senso do que você está falando, né? O momento, falar com caridade, igual a Carla falou na outra semana. Tem formas e formas de falar, como também tem formas e formas de escrever, né? Todo esse cuidado. Mas acontece de deixar a pessoa mais perturbada por conta da leitura de alguma coisa. E quando a gente indica um livro, faz uma leitura ou manda uma mensagem escrita, a gente tem responsabilidade sobre isso. Tem que ter bom senso. Porque tanto você pode ajudar aquela pessoa, como também o contrário. Né? A Carlinha mesmo falou outro dia que ela não estava muito bem, não sei se ela recebeu uma mensagem, se foi da Rosa, se foi sua, que teve o dom de levantar o ânimo dela. Mas também pode ser o contrário. Então, para a gente, para partir já para o encerramento, a gente termina assim, ó. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. E também uma coisa que eu fiquei pensando é que a gente tem que estar bem, né, Rose? A gente tem que fazer esse tipo de... procurar ler coisas que acrescentam, cuidar, cada um tem que cuidar de si para a gente poder cuidar do outro. Nos alimenta, que nos dê suporte, né? Porque se eu não estiver bem, se eu estiver desequilibrada, como é que eu vou ajudar o outro? Eu vou ajudar de que forma? Eu não estou ajudando nem eu. Exatamente. Mas só um detalhe assim, essa questão que a Mercedes falou realmente é muito importante. Quando a gente se propõe a ajudar o outro, é que nem, por exemplo, o médico que não está bem se propõe a fazer uma cirurgia, né? O psicólogo que não está bem se propõe. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, a gente não pode esperar estar perfeitamente bem. Exatamente, porque essa situação da perfectibilidade está longe ainda da gente. Então, dentro desse trabalho mental que a gente vai fazendo, quando a gente se propõe a ajudar o outro com sinceridade, nós já começamos a movimentar os mecanismos da auto-melhora. A gente esquece um pouco dos nossos problemas e vamos em busca de alguma maneira tentar ajudar. A grande questão é que a pessoa que a gente está tentando ajudar saiu de perto, a gente volta para aquela zona de conflito íntimo novamente. Da reclamação, da mágoa, da tristeza. Então, o ajudar alguém é uma oportunidade muito importante para ajudar o outro, mas para ajudar a si mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer disso uma gangorra. Então eu vou lá e ajudo o outro e falo assim, nossa, como é bom ajudar. Mas eu vou te contar que isso daqui realmente é difícil. Então a gente oscila, e a oscilação faz parte do nosso processo. Mas qual que é a nossa proposta existencial? É diminuir um pouco. Às vezes até nós recebemos o dia das dúvidas. É desentendimento em casa, é o trânsito que não sei o que, é o trabalho que para.
Isso acontece por uma série de motivos, porque nós somos vulneráveis, porque nós somos frágeis, porque nós temos uma oscilação de humor muito grande e também, como foi o comecinho da exposição das séries, os espíritos existem aqueles que querem nos ajudar, mas tem aqueles que não querem saber de nos ajudar. Se a gente der a brecha. E quando nós percebemos que todas essas situações são oportunidades para o autoequilíbrio, nós estamos entrando no caminho. Então, não esperar a perfeição, mas também não se entregar, eu não sou perfeito, então vai do... Não é. É sempre em busca do equilíbrio. O equilíbrio possível. Nesse momento, qual que é o equilíbrio possível? É tal. Mas sempre aquela forcinha, aquele esforço para um pouquinho mais. Sempre parece que é uma coisa bem incansável, né? Mas é. Se possuis o necessário discernimento e se dispõe do tempo preciso, lê tudo usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. É quando o Wagner fala assim, te ajudar, se a gente também chegar perto da pessoa e ficar só reclamando, né? Então a gente tem que tomar cuidado, seja a palavra falada, seja a palavra escrita, porque a palavra, né, seja falada, seja escrita, ela contagia. Então é isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Uma ponderação. Por favor. A respeito da palavra, utilizando até o que o apóstolo Paulo falava, da sã doutrina, né? Da importância disso, né? E para a gente também, pelo menos eu particularmente, né, a respeito da doutrina espírita, né? Quando a gente observa a grandiosidade do que significa a doutrina espírita, né? E esse aspecto, né, que você ponderou, né? A própria encarnação de Jesus, né? Como o verbo de Deus, né? Vamos dizer assim, né? O amar uns aos outros como eu os amei, né? Ele trouxe uma forma de amor que superou até o amor que a gente compreendia, né? Então eu vejo isso, né? Para dizer a respeito disso, a moral de Jesus, né? Que é muito importante a gente estudar essas questões, né? E lembrando a obra do Francisco Cândido Xavier, né? E aquela coleção que chama Coleção André Luiz, né? Tem aquela, desde o nosso lar, depois tem Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, né, aquelas coisas todas. A gente vai vendo que aquilo, quando a gente estuda, se você tem uma base já anterior, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de filosofia clássica, você tem um pouco de Sócrates, Platão, Aristóteles, né, como o próprio Allan Kardec, né, nos livros do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vê que ele já tinha aquele acervo todo, ele tinha um conhecimento muito grande, né? Como os precursores, né? Quando você estuda certas obras de Platão, né? Tem esse lado justamente que você ponderou, do amar uns aos outros como vos amei. Porque o Platão, diferentemente do Sócrates, mesmo Aristóteles, né? Era uma sociedade extremamente escravocrata, né? Então ele tem uma série de obras lá que eles justificam, né? Que chama obra sobre política, né? E Jesus, quando Jesus foi tentado pelos fariseus, só para dar uma resumida para não me estender, pegaram aquela dracma, né? Aquela moeda, né? Que eles queriam pegar Jesus com a imagem de César, né? Porque Jesus, pelo lado humano, ele incomodava muito o status quo, né? Então, o que ocorre? Jesus disse, né, por que ele pegaram? Né? Ele perguntou. E Jesus pegou e disse assim, o que vocês veem aqui? Né? E aí ficava a efígie de César, né? Aí ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele sintetizou toda a doutrina do mundo grego e vivenciou ela através do amor, porque se você der a Deus o que é de Deus
ideia também de uma sociedade que é no auge do direito romano, né, a parte civil, né, da cidade, de uma forma igual, Você está no caminho certo. você estabelece uma igualdade fundamental. Né? Exatamente. Então, para a gente ver quem é Jesus Cristo, né, e o que significa toda essa doutrina, né, que ele veio exemplificar, que significa comum a encarnação dele. Né? E a gente consegue concluir também outra coisa que é fundamental da doutrina espírita, que Jesus não era Deus, que é necessário que ele seja Deus, né? E essa questão fundamental que realmente ele é o governador de tudo, né? Então a gente tem que pegar na moral de Jesus, que é uma moral mais pura que existe, e é a moral de Jesus. Né? Passar por esse crivo, tudo. E a gente tem a obra de Francisco Cândido Xavier, a gente vê que ele está para e passo no sentido de nos educar, né? Como ele mesmo fala, que veio dar só um recado, né? Ele deu o recado e realmente a gente tem ali uma manancial da sabedoria mais profunda que a humanidade pode, né? Só para traçar um último paralelo que comprova isso, para terminar, né? A respeito de Pitágoras, né? Sobre a teoria do número, né? E como o norte-americano, né, deve saber bem, né? Pitágoras fez ele fez experimentos físicos, um instrumento chamado monocorde. E ele descobriu a oitava, depois, por razões matemáticas, ele descobriu aquela escala musical que diz respeito à harmonia, né? Então a gente vê que até a matemática, até a física, até a química, as demais ciências, elas são engrandecidas pelo Espiritismo e legitimam mais ainda, até matematicamente, a necessidade da encarnação de Jesus Cristo. Como inclusive o apóstolo Paulo, o Espiritismo nos permite ter uma interpretação correta, até das epístolas do apóstolo Paulo, onde ele diz que era necessário que Jesus, né, tomasse o corpo de carne e habitasse entre nós, né? Porque o que santifica e o que é santificado são um, né? E então é só fazer essa ponderação. Obrigada, viu? Obrigada. Muito bom. Obrigada, viu? O Alexandre que vai fazer o estudo. Isso. Olha, que a gente está precisando de trabalhador da casa. Felipe, vamos lá então? Pessoal, então vamos fazer a nossa prece para a gente partir então para o passe. Tá? Vamos fechar então os nossos olhos novamente, nos agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de mais esse estudo, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a espiritualidade maior, os amigos, né, da espiritualidade, por esse trabalho, por esse amparo, por esse suporte. E vamos mentalizar então a luz de Jesus sobre o planeta Terra, envolvendo aos espíritos encarnados e desencarnados, a todos os espíritos, que essa luz possa alcançar e amparar a cada um segundo as suas necessidades. Onde houver um espírito doente do corpo, da alma, mentalizando os hospitais, os espíritos com ideias suicidas, enfim, que todos nós sejamos amparados e sustentados na nossa jornada. Jesus abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, e que todos nós tenhamos assim uma semana de muita luz. Que assim seja.